Muito bem, 3 de janeiro, o ano começou para valer, então é hora de planejar para alcançar as metas, aquelas prometidas, firmadas, lá na virada do ano, na hora de pular as ondinhas e tudo mais. Para facilitar a nossa vida, porque tem muita gente que não sabe nem por onde começar. Talvez eu me encaixe nesse quadro. Todo mundo. Coach Vanessa Tobias está aqui com a gente, é especialista e vai dar dicas valiosas. Deixa eu começar agradecendo a sua participação aqui. Agora, aceitar que errou, que não cumpriu as metas em 2017, desejar mudar, são aí os fatores iniciais para começar 2018 ou não? Boa tarde para você, Boa Vanessa. tarde, obrigada por estar aqui também e a todos que estão assistindo a gente agora. Aceitar que errou é maturidade, todo mundo passa por isso. Então, se eu consigo aprender com aquilo que eu errei e me posicionar para não cometer os mesmos erros, vai ser muito importante. Eu trouxe aqui uma placa para marcar a nossa entrevista, que é a importância para esse ano, que diz não, não mesmo. Conseguir dizer não para situações que não combinam com as nossas escolhas garante que a gente abra espaço para um sim poderoso. E um sim poderoso tem relação com ter foco. Porque o que acontece? Quando a gente se conforma com algo mais ou menos, quando a gente aceita a opinião do outro, as expectativas que os outros têm sobre como as nossas vidas deveriam ser, a gente se perde. Então eu sempre conto, outro dia eu fui fazer a unha e a menina me convenceu a colocar uma cor que eu não queria. E aí eu cheguei em casa e tirei o esmalte. E quantas vezes a gente usa os nossos recursos para corresponder ao que o outro quer de nós e do nosso ano, ao invés de escutar o que a gente deseja e a nossa própria intuição. Então, posicionamento é uma chave importante do sucesso para qualquer movimento de metas, para que eu saiba dizer não aguardando o sim, aquilo que é perfeito, aquilo que a gente realmente deseja realizar. Agora, a questão de insegurança tem tudo a ver com o que você está falando. As pessoas ainda fingem ser quem elas não são? Ah, claro, todo mundo. A gente se confunde, nem a gente sabe quem a gente é. Me fizeram uma pergunta tão poderosa que é: se eu não pudesse contar para ninguém uma contribuição social, o que eu faria? Se fosse algo para me preencher, que me desse prazer e felicidade em fazer, mas que eu não pudesse colocar no Instagram, que eu não pudesse colocar no Facebook, o que eu faria? E essa pergunta, gente, ela é uma pergunta muito difícil, porque nós estamos acostumados a corresponder às expectativas dos outros e não às nossas próprias. Então, a gente se sente vazio. A gente fica sempre permitindo que o outro fique bem, mesmo que nós estejamos mal. Então, as relações, elas precisam ser relações de ganha-ganha. Eu preciso ganhar e tu também precisa ganhar, senão a relação não deve se estabelecer. Mas espera aí, isso aí é autoconhecimento, é saber quem somos, para que viemos e para onde vamos. E no começo da entrevista tu dissesse, como é que eu faço para aceitar aquilo que eu errei? É autoconhecimento isso. Eu tenho que me preparar para entender o que significa crescer, o que significa aprender sobre quem eu sou. Tá, deixa eu viajar contigo aqui então. Vai. Eu costumo dizer para quem me pergunta, quando vou em escolas, enfim, como gostar da leitura. A minha técnica é ler o que eu gosto. Né? Tem assuntos que eu não gosto de ler, eu não leio. Notícias é um assunto que eu gosto mais, então por conta disso talvez a minha leitura esteja nesse campo. Para a vida é a mesma coisa? Fazer o que te dá mais prazer, fica mais fácil conquistar as metas, não? Depende do que esse prazer representa. A questão é que a gente precisa encontrar a nossa natureza autêntica ao fazer as coisas, encontrar um fluxo. Então, eu não sou uma pessoa que entende tudo de saúde, de esportes, porque a minha área é a área do autodesenvolvimento. Então, se eu for tentar me aprimorar em uma área que eu desconheço, pode ser que eu tenha mais dificuldade do que aquele que passou uma vida trabalhando em saúde. Eu já passei por isso tentando ser super extra fera em planilhas. Eu não sou uma pessoa planilhas, eu sou uma pessoa pessoas. Então, eu vou me aprimorar. Tem outra pergunta que é ótima, que é no que eu posso ser a melhor do mundo? Não precisa ser a melhor do mundo e mais ninguém ser bom, mas no que recursos eu reúno para ser extraordinária em alguma coisa? E invista em ser extraordinário em alguma coisa. Quando tu fala de autoconhecimento, a gente se conhece tão pouco, que se eu te perguntar, tu prefere escrever de caneta ou lápis, tu vais pensar. Se tu prefere o iogurte de cenoura e mel e aveia ou de iogurte, ou de morango, você vai pensar também. A gente se conhece pouco nas coisas mais básicas, nas coisas mais simples. Agora deixa eu te questionar uma outra coisa, então. Às vezes eu tenho a impressão de que eu estou me reconstruindo, abandonando ou deixando de lado, não esquecendo a minha história de vida, a minha cultura, aquilo que eu fui forçado a crer e fazer durante criança. Sim. Isso é comum entre as pessoas? É maravilhoso se estiver acontecendo isso. A noção da reconstrução, isso é viver. O problema é como a gente passa pelo processo de reconstrução, porque é muito dolorido passar pelo vazio. Quando tu fala um não, não mesmo, tu se esvazia momentaneamente pelos seus desapegos, pelos rituais de passagem, pela vida como foi.
O processo de reconstrução esvazia quem nós somos e passar com dignidade pelo movimento de tristeza, pelo movimento de esvaziamento, demanda maturidade. Grazi, me dá mais 20 segundos. 5 dicas aqui para começar bem em 2018. 5 dicas! Desce. Diga não para as coisas que você não quer definitivamente. Faça pequenos rituais de passagem, garantindo que qualquer dia possa ser um dia em que tudo pode dar certo. Planeje metas que sejam autênticas e verdadeiras, não para os outros, mas para você mesmo. Uma quarta dica importante, faz um cartaz de metas. Recorta e cola, é importante ver todos os dias as metas. E mais importante, saiba que existe algo grandioso que rege todo o nosso sistema, então atue de forma ética e passiva. E com energia positiva, né? Exatamente. Vamos pensar o bem que o bem vem. Obrigado, Vanessa. Obrigada. Onde é que encontra mais Vanessa Tobias? vanessatobias.com.br e no meu Instagram é @vanessa_tobias. O tempo passa voando aqui, a conversa é boa. Mas tu é muito competente. Obrigado. Parabéns. Você mais ainda. Obrigada.